Regras das impurezas. Ahkam an-Najasat. Ao longo da longa história da humanidade, nenhuma legislação deu tanta importância à purificação do ser humano e à sua isenção de sujeiras como a Sharia do Islã. Pois é a religião que estipulou para a prática de muitos de seus atos de adoração, como a oração, a salah, a circunvolução, a tawaf e a leitura do Alcorão, que o adorador esteja livre de impurezas. Essa impureza, najasah, a qual os árabes chamam de sujeira, é definida pelos sábios da Sharia como a coisa que a legislação ordenou remover. Após longos estudos aos quais os sábios da jurisprudência, al-fiqh, se dedicaram por séculos sucessivos, eles concluíram que a impureza se divide em vários tipos. O primeiro deles é a urina humana e seus excrementos. E a prova de sua impureza é o hadith, relatado pelos dois imames, Al-Bukhari e Muslim, a respeito do beduíno que urinou na mesquita. Então, o profeta, que a paz e as bênçãos de Alá estejam sobre ele, lhe disse: certamente, estas mesquitas não são adequadas para nada desta urina nem da sujeira. Elas são apenas para a recordação de Alá, para a oração e para a leitura do Alcorão. Também o sangue menstrual é incluído entre as impurezas, devido ao que foi comprovado de que Khawla bint Yasar veio ao profeta, que a paz e as bênçãos de Alá estejam sobre ele, e disse: ó mensageiro de Alá, não tenho senão uma única veste, e eu menstruo nela. Então ele, que a paz e as bênçãos de Alá estejam sobre ele, disse: quando estiveres limpa do ciclo, lava o local do sangue, e então ora com ela. E o que for diferente do sangue menstrual é puro, seja sangue derramado ou não derramado, conforme comprovado que um dos idólatras atirou uma flecha em um homem dos muçulmanos, enquanto ele estava de pé orando, e o atingiu. Ele a removeu e continuou sua oração, enquanto o sangue escorria dele. Quanto ao terceiro tipo de impureza, consiste na urina e nos excrementos de animais cuja carne não é comestível, como os animais predadores e as aves de rapina. Pois no hadith relatado por Ibn Mas'ud, que Alá esteja satisfeito com ele, ele disse: o profeta, que Alá o tenha e a ele tenha paz, foi fazer suas necessidades e ordenou-me que lhe trouxesse 3 pedras. Encontrei 2 pedras e procurei a terceira, mas não a encontrei. Então peguei um excremento seco e levei a ele. Ele pegou as 2 pedras, descartou o excremento e disse: isto é uma imundície, Riks. Já a urina e o excremento daquilo cuja carne se come, como as vacas e as ovelhas, entre outros, não são impuros. Conforme comprovado por Anas bin Malik, que Alá esteja satisfeito com ele, que algumas pessoas chegaram a Madiná e adoeceram nela, Ijtamauha. Então o profeta, que a paz e o bem de Alá estejam sobre ele, as enviou aos camelos destinados à caridade, Sadaqá, para que bebessem de suas urinas e de seus leites. O animal morto, Al-Maitá, que faleceu naturalmente sem o abate ritual, Daká, legal, também é considerado uma das impurezas, devido à fala de Alá, o Altíssimo. Al-An'am 145. Dize: não encontro no que me foi revelado nada proibido para quem deseje comer, a menos que seja animal morto, ou sangue derramado, ou carne de porco, pois certamente é uma imundície, ris. E assemelha-se ao animal morto aquilo que é cortado do animal enquanto ele está vivo, antes do seu abate. Mas para esta regra há uma exceção. O peixe e o gafanhoto mortos não são julgados como impuros. E isto se deve à fala do profeta, que a paz e o bem de Deus estejam com ele. Foram-nos permitidos 2 tipos de animais mortos e 2 tipos de sangue. Quanto aos 2 mortos, o peixe e o gafanhoto,
e quanto aos 2 tipos de sangue, o fígado e o baço. E o que se aplica ao peixe e ao gafanhoto, também se aplica aos animais mortos que não possuem sangue fluente, como a mosca, a formiga e outros. Pois o profeta, que a paz e o bem de Deus estejam sobre ele, diz: se uma mosca cair no recipiente de um de vós, que a mergulhe totalmente e depois a jogue fora, pois em uma de suas asas há a cura e na outra há a doença. Entre o que a legislação julgou como impuro está a carne de porco, pois Alá, poderoso e majestoso, diz: Al-An'am 145. Dize: não encontro, ou carne de porco, pois certamente é uma imundície. Rijis. A saliva do cão também é julgada como uma impureza grave. Najasah Mugalada. E isto se deve à sua fala no hadith de consenso, Mutafaq alai. A purificação do recipiente de um de vós, se o cão lamber nele, é lavá-lo 7 vezes, a primeira delas com terra. As impurezas incluem o madi, fluido pré-seminal, o qual os sábios definiram em seus livros, que compilaram como sendo um fluido branco, ralo e viscoso, que sai durante as preliminares ou ao lembrar-se do ato sexual, sem desejo intenso, clímax e sem jorro, não sendo seguido por languidez, relaxamento, e por vezes a pessoa não sente sua saída. E a prova de sua impureza é o hadith de consenso no qual o profeta, que a paz e o bem de Allah estejam sobre ele, disse a Ali bin Abi Talib que Allah esteja satisfeito com ele, quando este o questionou sobre o Mahdi: realiza a ablução e lava o teu órgão genital. Entre as impurezas também está o wadi, que é um fluido branco e espesso, que sai após o processo de micção, que geralmente ocorre no banheiro, e basta para a purificação da veste sobre a qual ele caiu o borrifamento de água, como é o caso em relação ao Mahdi. Ao contrário do Mahdi e do wadi, os sábios consideraram o meni, sêmen, puro, e o definiram em seus livros como o fluido branco e espesso que sai com desejo, clímax e jorro, sendo seguido por languidez. E este é o hadith da senhora Aisha, que Allah esteja satisfeito com ela. Nos 2 Sahihs, Bukhari e Muslim, ela diz: o mensageiro de Allah costumava lavar o sêmen, então saía para a oração com aquela veste, enquanto eu via o rastro da lavagem nela. E no relato de Muslim, eu vi a mim mesma raspando seco da veste do mensageiro de Allah, que a paz e o bem-aventurado estejam com ele vigorosamente, e ele orava com ela. E embora o vinho, al-khamr, seja a mãe das imundícies, e apesar de sua impureza espiritual e de seu consumo ser um dos pecados maiores, não há evidência de sua impureza física. Métodos de purificação das impurezas. Para purificar as impurezas, existem múltiplos métodos. A purificação da terra contaminada se dá com água, devido ao hadith de consenso que narra a história de um beduíno que urinou na mesquita. Então ele disse: deixai-o e derramai sobre sua urina um balde de água, ou um grande balde de água. E se a impureza era líquida e secou, então se purificou por isso. Devido ao hadith de Abu Kilaba no Bukhari, quando a terra seca, ela se torna pura. Quanto à água contaminada, ela se purifica adicionando-se muita água a ela até que o rastro da impureza desapareça, assim como também se purifica filtrando-a por meios modernos de purificação. E para purificar a veste contaminada, ela deve ser lavada com água, esfregada e espremida, até que a impureza desapareça.
O mesmo se aplica aos tapetes e coberturas que colocamos sobre os móveis. E para a purificação da pele de um animal morto, recorremos ao seu curtimento, al-dabgh. Devido à sua fala, como no Sahih Muslim, quando a pele é curtida, ela se torna pura. E para purificar a urina da bebê, menina, que ainda não começou a comer alimentos, é obrigatório lavar o local. Enquanto basta apenas borrifar o local da urina do bebê, menino. E isto se deve à sua fala. Lava-se da urina da menina e borrifa-se da urina do menino. Já a purificação da veste, basta borrifar água no local atingido pelo madi ou pelo wadi. E para purificar o sangue menstrual, ele é lavado com água, e a permanência do seu rastro não prejudica. Devido à sua fala, a água te basta e o seu rastro não te prejudica. Quanto ao calçado, que frequentemente é exposto a muitas impurezas, basta, para sua purificação, esfregá-lo na terra até que o rastro da impureza se vá. Devido ao hadith do profeta, que a paz e o bem de Allah estejam sobre ele. Se um de vós pisar com seu calçado no dano, impureza, então a terra para ele é purificadora. E para a purificação da veste longa da mulher, do que nela possa se prender de impureza, basta-lhe caminhar em um local puro devido à sua fala. O que vem depois o purifica. Nos alimentos sólidos, como a manteiga clarificada, sem, o queijo e outros, pode cair uma impureza. E é possível purificá-los descartando essa impureza e o que estiver ao redor dela. Conforme o que foi relatado no Bukhari, que o mensageiro de Allah, que a paz e o bem de Allah estejam sobre ele, foi questionado sobre um rato que caiu na manteiga clarificada, e ele disse: jogai-o fora, e o que estiver ao redor dele descartai-o, e comei a vossa manteiga.